Boa tarde a todos. Meu nome é Zé Pedro Costa, eu sou pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, trabalho no projeto chamado Amazônia e Conservação, mais especificamente na questão da biodiversidade, e tenho a honra de ter sido assim escolhido para ser o mestre de cerimônias desta sessão. Nós temos aqui conosco o professor Guilherme Ari Plonsky, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, que tem nos acompanhado sempre. Muito obrigado por estar conosco. Temos também o Jean Guimarães, que é o diretor executivo do Observatório de Justiça e Conservação, com sede em Curitiba, no Paraná, e que está nos apoiando num novo exercício que nós estamos fazendo, chamado Roteiros da Biodiversidade. Este aqui é o segundo vídeo que nós vamos fazer sobre os Roteiros da Biodiversidade. E conosco Eduardo Mulaert Antunes, que é advogado, fotógrafo e também comentarista, escritor e um homem que faz aquarelas, pintor e outras questões. Eduardo já é bastante conhecido, que ele já trabalhou, enfim, apareceu em vários momentos na televisão, inclusive trabalhou na TV Cultura, e é dele que teremos uma palestra hoje. Essa palestra vai falar sobre o estado do planeta, certo? O que está acontecendo, ou o planeta que queremos. E esse é um novo modelo de apresentação que nós estamos fazendo dentro do programa Amazônia em Transformação, que já tinha feito 4 seminários sobre a questão de um outro segmento nosso, que é a Operação Primatas, e uma próxima deve ocorrer dentro de pouco mais de um mês. Mas esta nova forma, esse novo formato de roteiros da biodiversidade tem esta abertura, essa liberdade de poder entrevistar as pessoas, fazer seminários, e isso tudo graças, enfim, à direção do IA, que nos dá essa liberdade. Então, eu queria só fazer essa apresentação rápida, certo? E, como eu vou fazer o papel de mestragem de cerimônia, eu vou ter a oportunidade depois de fazer algumas falas. Como eu disse antes, o Jean Guimarães trabalha, enfim, dirige esse Observatório de Justiça e Conservação, que eu até vou pedir para ele contar um pouquinho como é que funciona, sempre rapidamente, que as aberturas são só para a gente dar uma esquentada, né? Mas, Jean, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua colaboração conosco, e você tem a palavra, por favor. Obrigado, Zé Pedro. Boa tarde a todos, doutor Eduardo, Guilherme, demais participantes. Para poupar o tempo, já vou pedir para os nossos assistentes aí acessarem as redes do Observatório de Justiça e Conservação para conhecerem mais sobre o nosso trabalho. Nós estamos há 5 anos trabalhando em prol da transparência contra a corrupção na área ambiental e estamos com algumas campanhas no ar, né? A gente passa por um momento terrível no nosso país, onde a legislação ambiental está sofrendo um ataque como nunca se viu. E é nosso papel, né? Hoje eu estou aqui com o chapéu do terceiro setor, embora eu seja empresário, né, de formação e atuação. Eu já estou há mais de 20 anos no terceiro setor e entendo que a participação da sociedade nesse momento tão crítico e nunca antes visto seja muito importante. Então, eu vou economizar minhas palavras, acho que eu posso depois falar um pouquinho mais e passo adiante, então, a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Jean. Professor Ari, por gentileza, a casa está honrada de ter o seu maior chefe aqui conosco, então, suas palavras, por favor. Muito obrigado, caro Zé Pedro de Oliveira Costa, amigo e que é uma figura notável em termos de dedicação consistente ao longo de tanto tempo e a capacidade de irradiar, né, esse ativismo, né, e trazer aqui para a Universidade de São Paulo, para o Instituto, pessoas que, como o Dr. Eduardo Mulaert, que daqui a pouco nos brindará com a sua fala, e o Jean Guimarães, que eu tenho o prazer de conhecer agora, que é do Observatório
de Justiça e Conservação, trazer para que nós sigamos, não é, o que o secretário-geral das Nações Unidas, recém-reeleito, Antônio Guterres, lembrou quando fez uma fala sobre a COP26, chamando a atenção, então, de que o sucesso da conferência depende do engajamento positivo de observadores de outras partes interessadas. Segundo ele, quando se trata de emergência climática, abre aspas, nenhuma voz e nenhuma solução devem ser deixadas para trás. Então, aqui nós juntamos algumas dessas vozes, a voz do terceiro setor, a voz da academia, por trás eu entendo que existe também a voz do empresariado, na apresentação que o caro doutor Jean fez dele mesmo, né? Lembro que na comunidade empresarial o tema ambiental adquire nesse momento uma repercussão muito grande graças a uma sigla ESG, não é? Environment, Social e Governance, e, portanto, o que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, graças à iniciativa, à capacidade de mobilização do Zé Pedro, enfim, continuar nesse coro em prol do nosso planeta, em prol da qualidade de vida da população, em prol de que nós consigamos realizar coletivamente as metas que nos impedirão de passar de 1,5 graus de adição e que impedirão a emergência climática que inexoravelmente virá caso nós tenhamos uma postura, enfim, blasé. Então, Zé Pedro, muito obrigado, agradeço em particular a parceria do Observatório e, com enorme orgulho, a presença do Dr. Eduardo Muylaer, que é uma figura conhecida da população de São Paulo, do estado de São Paulo, e que já nos brindou, em ocasião anterior, com a participação num evento em 2018, em setembro de 2018, se me permitem dizer, quando éramos felizes e não sabíamos, para usar uma expressão popular, que retorna, então, nesse momento, para ser a pessoa que vai conduzir essa conversa sobre, enfim, o estado crítico do planeta, ou melhor dito, o planeta que queremos, como transformar o estado crítico em uma solução. Muito obrigado, Zé Pedro, a palavra está com você. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Muito obrigado por suas gentis palavras. Eu gostaria de lembrar que tudo isso está sendo possível pela liberdade, pela abertura que o diretor, o professor Guilherme Ari Plonsky, nos dá. E a orientação que ele nos deu é o seguinte: o que vocês têm que fazer no Instituto de Estudos Avançados é avançar. Então, nós estamos buscando cumprir essa ordem, certo? Buscando avançar e em todos os campos, mesmo nas dificuldades que estamos vivendo, há a possibilidade de se avançar e é isso que estamos fazendo. O professor Eduardo Muylaer, advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi assessor especial do governador Franco Montoro, secretário da Justiça do Estado de São Paulo, secretário também de Segurança, e à época, em 1985, quando nós fizemos o tombamento da Serra do Mar, depois daqueles escorregamentos de Cubatão, ele, na qualidade de secretário da Segurança, dobrou o contingente da Polícia Florestal para poder executar os trabalhos de guarda da Floresta Atlântica e da floresta, enfim, de todas as formas nativas de vegetação do Estado de São Paulo. De forma que, desde há muito tempo atrás, mais de 30 anos, nós somos muito gratos ao Eduardo, um ser ativo, um ser buliçoso, um ser inteligente, um ser civilizado que apoia a questão do meio ambiente, e é com muita honra, então, que eu passo a palavra ao meu querido amigo Eduardo Muylaer para nos brindar com esta palestra, cujo título foi ele mesmo quem deu, O Estado Crítico do Planeta. Por favor, Eduardo, a palavra é sua, por cerca de 40 minutos. Muito bem, muito bem. Primeiro, antes de mais nada,
uma boa tarde a todos os que estão aqui conosco, nos ouvindo. E eu queria agradecer especialmente esse convite do meu amigo Zé Pedro Oliveira Costa, do nosso querido diretor, doutor Guilherme Ariplonski, e do GIEM, que representa aqui o Observatório da Justiça e Conservação. Eu primeiro devo já começar com uma correção. Eu, como jurista, eu gosto de pôr os pingos nos is. Se o governador Montoro dobrou o efetivo da Polícia Ambiental, foi por determinação superior do doutor Zé Pedro Oliveira Costa, que era secretário do Meio Ambiente, e quando o Zé Pedro resolve pedir alguma coisa, não é nem governador que resista, acaba cumprindo, né? Com isso, o Brasil ganhou áreas de proteção ambiental, a reserva da biosfera protegida e uma extensão enorme de proteção que agora estão tentando desmantelar. Então, eu diria, estou feliz de estar mais uma vez, e hoje, muito especialmente, aqui nesse cenário, sob a orientação do diretor, e eu diria com o Zé Pedro, eu sigo a orientação uspiana. Avançar, sim, mas hoje o que nós vamos fazer aqui é refletir para avançar, porque há alguns campos de reflexão que só a universidade pode produzir. Eu vou pedir para colocarem, então, o PowerPoint que eu preparei, porque com isso nós vamos seguir ter algumas imagens no nosso visual. Estado crítico do planeta é o título, vamos continuar. Bom, então, a primeira questão que eu faço é a seguinte: nós vivemos todos uma espécie de terror. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos vivendo uma grande crise climática e ambiental. E isso tudo aumenta as graves ameaças que já haviam sobre o nosso modo de vida. Então, a pergunta que se faz primeiro é essa: como nós vamos reagir a isso? Que caminho nós temos para reagir? Essa descoberta, né, de que o nosso mundo pode não estar funcionando bem, pode produzir, eu diria, produz sentimentos de ameaça, medo e angústia que já foram analisados pelo nosso querido Sigmund Freud. Ele diz o seguinte, que a gente tem um efeito sinistro quando desaparecem os limites entre fantasia e realidade. Quando aparece como real diante de nós algo que antes tínhamos como fantástico. Eu lembro aqui a novela, o romance do Freud, né? A Metamorfose, em que um dia o Joseph K. acorda e se vê como um inseto. Dizem que é barato, não é bem mais barato, mas ele vira um inseto. Então, aí você tem um que aparece como uma fantasia, mas para o próprio Joseph K. é uma realidade. E nós, de alguma maneira, estamos sofrendo esse influxo de uma realidade terrível a cada dia quando olhamos a televisão ou o jornal. E eu diria, então, que esse é um momento excepcional para refletir. E não há espaço melhor para refletir do que dentro da universidade, essa prestigiosa Universidade de São Paulo, especialmente dentro desse Instituto de Estudos Avançados. Na verdade, a ideia é essa: refletir para avançar. Com a pandemia, então, eu dizia, a sensação que nós temos é que estamos vendo um filme de ficção científica, porque é óbvio que isso não pode estar acontecendo. Eu vejo o Jornal Nacional e eu tenho a sensação essa, que eu estou vendo um filme de terror. Como é que pode morrer gente, morre gente, morre gente, morre gente, e isso não tem fim e não tem uma solução clara? E na literatura e no cinema, a distopia é justamente a representação de um mundo em que você vive condições de vida insuportáveis, né? Então, por exemplo, é muito comum hoje a literatura chamada de pós-apocalíptica, em que o mundo acabou e sobra uma pessoa que não sabe como sobreviver. E na literatura, inclusive nos tempos recentes, aumentou muito a procura e a venda do Orwell, do Huxley, do Fahrenheit 451 e especialmente da Margaret Atwood, que é uma grande contemporânea e que, com o seu O Conto da Aia, então, ela marcou uma posição importante.
Bom, quais são as características da distopia na arte, na literatura e no cinema? As características são algumas que nós estamos vivendo real no momento presente. Uma ameaça à humanidade, um governo autoritário que oprime, o repúdio da ciência e da universidade e um horror aos livros e à informação. Está em todas as distopias, praticamente. Ou queimam livros, ou proíbem os livros, ou escravizam as pessoas. Então, na literatura, já anuncia esse quadro. O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que virou uma série agora de grande sucesso, está na televisão, é de 85, é recente. E ela nos fala de uma república em que foi proibido jornal, revista, livro, filme, e onde as universidades, como a nossa querida USP, foram completamente extintas. Uma empresa de autoritarismo, de ditadura, começa por atacar, por desprezar e por tentar extinguir a universidade e a informação livre. No Conto da Aia, o Estado é teocrático e totalitário e as mulheres são as vítimas preferenciais. Elas são, então, divididas em categorias. As aias pertencem ao governo, se tornaram propriedade do governo. E elas só servem para procriar, porque uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de pessoas. Vejam os componentes, então, da distopia. Uma catástrofe nuclear, no caso, poderia ser ambiental, e as outras mulheres são consideradas não mulheres e elas vão para um campo de concentração que está banhado em radiação nuclear. Por que será que se explica o grande sucesso dessa distopia da Margaret Atwood com a sua série, inclusive no cinema? Eu vou pedir para passar aqui só um pedacinho para a gente lembrar como era. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. No! You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Como estamos vendo, é uma série terrível. Eu confesso que até agora eu não tinha tido nem coragem de assistir, porque ela é muito cruel. Mas, ao mesmo tempo que ela é cruel, ela tem alguma coisa a dizer sobre o mundo em que estamos vivendo. Vamos lembrar um episódio histórico, né? A Terra passou por vários episódios de destruição na Terra, né? Alguns por mudança climática. Um dos mais famosos é o da extinção dos dinossauros. O que aconteceu? Caiu um asteroide e extinguiu a raça dos dinossauros, que era então a raça dominante. Eles eram 8 milhões e dominavam o mundo, né? E aí eu pergunto, se um dia a Terra fosse alvo de um asteroide, e como que se comportaria a humanidade? Porque o grupo teoricamente dominante agora somos nós, né? E justamente o Lars von Trier, no filme A Última Referência Cinematográfica, ele, em 2011, mostra
a possibilidade da queda de um asteroide sobre a Terra e a reação terrível e apavorada das pessoas. Eu diria que nós poderíamos esperar tudo no ano passado. Poderíamos esperar que caísse um asteroide na Terra, mais um acidente nuclear, a Terceira Guerra Mundial, mas nenhum de nós podia imaginar que um vírus ia escapar e ia nos ameaçar dessa maneira, causando 500 mil mortes só aqui no Brasil, 600 mil nos Estados Unidos, e sabem lá onde essa conta vai parar. Muitos pensadores no mundo todo estão avaliando a questão da transformação da humanidade a partir deste surto. O que nós vamos fazer com isso, né? Por exemplo, na França, um pensador, o Philippe de Villiers, ele tenta explicar que o Covid desencadeou uma grande transformação da universidade, é um ensaio, um grande sucesso de edição, e ele já prevê um mundo que não vai ser melhor, dominado pela Big Tech e pelo biopoder, né? E eles perguntam se os nossos novos hábitos tecnológicos vão se tornar a norma, se nós vamos começar a viver trancafiados em casa, fazendo tudo através da rede social. Ao mesmo tempo, agora, no comecinho de junho, o Economist mostrou que a crise do clima vai encolher as economias dos mundos o dobro do que o Covid já encolheu. Então, nós estamos vendo o encolhimento das economias, da atividade econômica, da riqueza grande com a questão da pandemia, e diz que a crise do clima vai dobrar esse prejuízo se nós não conseguirmos lidar com as emissões gasosas. Essa questão está se colocando no mundo todo. Na semana passada, ainda, há 15 dias, a edição do Le Monde, do dia 17 de junho, deu essa manchete: Indústria, como conciliar emprego e clima? Aparentemente, há sempre nessa questão dois aspectos que se confrontam: a economia e a sobrevivência, como se não fosse possível conciliá-las. Não adianta você salvar os empregos se as pessoas morrerem em frente. Existe um relatório que, aliás, é curioso, né, que eu vou citar aqui na USP, né, um relatório do CIA, a Central Intelligence Agency dos Estados Unidos. Mas é um relatório muito interessante que merece ser conhecido. E esse relatório, embora tenha sido divulgado, ele foi preparado e estava na mesa do presidente Biden quando ele assumiu o seu cargo de presidente, pondo, esperamos, um fecho na era Trump. E esse serve para a análise do presidente, primeiro, para o discurso dele sobre o Estado da Nação perante o Congresso, e segundo, para a orientação política, né? Então, o que nos diz a CIA e os seus experts? Primeiro, que a pandemia foi a maior perturbação mundial após a Segunda Guerra. Segundo, que nós estamos vivendo um quadro de revolução digital, inteligência artificial, engenharia genética e aquecimento climático. Então, eles apontam esses 4 fatores como as grandes características e os grandes desafios do mundo atual. Eles destacam a questão da demografia e da gestão das terras. Segundo os analistas, o crescimento demográfico, a urbanização rápida, a má gestão das terras e dos recursos vão exacerbar, vão agravar os efeitos da mudança climática, especialmente nos países em desenvolvimento, entre os quais eles citam o Brasil. A diferença entre as expectativas da população e o que o governo pode ou quer oferecer vai gerar tensões, dizem eles. Vai diminuir o crescimento econômico, vai haver incerteza nas perspectivas de emprego,
E isso vai gerar algumas consequências possíveis: instabilidade política, divisão da sociedade, alta do populismo, que nós já estamos vendo, ondas de violência e uma erosão da democracia. Eu quase me atrevo a dizer, já nesse passo, que essa que nós estamos lendo é uma distopia. É uma distopia como o Conto da Aia, só que não é uma distopia imaginada, fruto da fantasia de um escritor. É a distopia vista por analistas que parece bastante razoável como análise. Ao mesmo tempo, aqui, o nosso sistema de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, tinha um relatório que foi publicado em julho de 2012, já escrito por um tenente-coronel pesquisador, em que os dados que são oferecidos ao nosso presidente da República são muito parecidos com aquele que a CIA oferece ao presidente dos Estados Unidos. O que eles dizem? Que as mudanças climáticas possivelmente vão ampliar as tensões políticas e sociais sobre os recursos existentes, que a competição por commodities e fontes de energia será mais acirrada, e as alterações climáticas podem contribuir para isso. As emissões de gases que influem sobre o efeito estufa irão resultar em aumento da temperatura global. E a variação da temperatura na Terra afetará com mais intensidade áreas mais susceptíveis a mudanças ambientais. Ou seja, são dados de uma agência brasileira de inteligência fornecidos ao governo e que, portanto, não podem ser ignorados nem no Palácio do Planalto, nem no Ministério da Agricultura, nem do Ministério do Exterior, e nem qualquer outro das relações exteriores, nada. Eles têm que saber disso, não podem alegar ignorância. Nós tivemos aqui uma experiência agora no enfrentamento da Covid, em que foi muito percebida pela população, mais que a crise climática. Por quê? Porque a ameaça de morte era um fato visível. Todos nós temos algum conhecido entre esses 500 mil, quando não parente, um filho, um irmão. Essa ameaça, embora coletiva, era também individual. Cada um de nós está ameaçado e querendo a vacina para tentar se proteger. Proteção essa individual, mas que também protege a coletividade. Nesse momento, nós temos um papel da ciência, da universidade. Nós conseguimos uma produção acelerada de vacinas de modo inédito. Nunca se conseguiu produzir uma vacina de modo tão rápido e em tal volume de quantidade, ou seja, ponto a favor da ciência. Mas, ao mesmo tempo que nós tivemos uma vitória, estamos tendo uma vitória da ciência, nós temos uma negação da ciência. E aí eu acho que uma pergunta crucial para o presente momento, e que serve tanto na pandemia como no clima, é o seguinte: por que muitas pessoas não aceitam a visão da ciência? Eu diria o seguinte, que na própria peste negra, na Idade Média, que graçou entre os séculos XIII e XVI, eles sabiam como lidar. Eles faziam higiene, isolamento social, quem podia fugia, ia para o campo, e, ao mesmo tempo, claro, que já havia curadeiro, né? Vendiam a erva, em que não adiantava nada. Ao mesmo tempo, eles entendiam, isso parece que ainda há sobrevivências em nosso país, que durante o culto, a igreja não pode acontecer nada de mal. Então, o culto era liberado e ajudava a expandir a pandemia. Aqui tem teorias no mesmo sentido que já se demonstraram completamente absurdas, né? Bom, aqui o que nós vimos em orientação do governo federal: recusa do isolamento social, recusa das medidas de higiene, recusa do uso de máscara, recusa da vacina. Por que, meu Deus, eu diria, tanta negação? Seria ignorância? É pouco provável que seja ignorância. A informação foi muito difundida no mundo inteiro. O mundo inteiro está entendendo. Só algumas pessoas não estão entendendo. Contradições e erros da ciência. Claro, houve contradições, houve erro na pandemia. Um erro, inclusive, que se apontou, que causou muitas mortes. No início da pandemia, os cientistas não perceberam a questão do tamanho mínimo do vírus, que se espalha não como uma bolinha, mas quase como um aerossol, eles dizem, né? E se tivesse percebido antes, ia evitar muitas mortes, mas custaram a perceber.
Será que há um interesse em negar o fato? Eu diria que sim. E não, mais do que uma crença, mais do que uma ideologia, o interesse é uma mola propulsora do comportamento humano. Então, qual é o interesse? Pode ser político, pode ser econômico, e nós temos que levar em conta o jogo de interesse. Embora, na questão climática, o interesse mais inteligente é o interesse de compatibilizar as coisas e não de destruir. Vejam bem, o Washington Post, com seu lindo lema, a democracia morre na escuridão, ele há dias fez uma avaliação pós-facto em relação às infecções de coronavírus. Então, essas infecções caíram onde o povo foi vacinado e aumentam onde não foram vacinados. A análise posterior mostra. Então, isso é um fato, isso não é mais questão de opinião, isso nós temos a experiência aqui no Brasil, as cidades que fizeram lockdown, como Serrana, como Araraquara, quase eliminaram a pandemia, embora esteja havendo hoje volta em muitos lugares. Vejam só, esse também é o fato de junho aqui, é uma matéria do Estado de São Paulo, dizendo que o desmatamento e unidade de conservação aumentou 312% em maio, ou seja, foi triplicado. E eles falam que vão fazer uma nova operação militar na Amazônia, liderada pelo vice-presidente. Na verdade, nós não estamos vendo nenhum sucesso razoável dessas operações militares. Quando se pode esperar que, com o exército preparado que nós temos, uma operação militar, em tese, deveria atingir uma grande eficácia. E aí eu vou fazer aqui uma digressão, e é uma digressão que me parece necessária nesse momento. Há poucos dias, vendo os livros que havia na biblioteca do avô da minha mulher, eu encontrei um livro que eu lembrei que também havia na biblioteca do meu avô. É um livro antigo, velhinho, né? Que ainda está à venda, inclusive, que chama-se As Opiniões e as Crenças. Então, eu resolvi pegar esse livro e ver qual era a validade ainda, passados 100 anos, desse livro. Bom, primeiro eu comecei a ver quem era esse cidadão, né? O doutor Gustave Le Bon morreu em 1931, antes que a USP fosse fundada, ele já tinha morrido. Mas ele é considerado até hoje, embora pouco conhecido, o fundador da psicologia social. Ele tem uma obra mais importante, que é a Psicologia das Multidões, que é de 1895, e ele viveu e testemunhou, ficou apavorado com a Comuna de Paris, com as hordas destruindo Paris em 1871. Mas a sua obra mais popular, que até hoje está à venda na Amazon, chama As Opiniões e as Crenças, que é de 1911. Eu descobri também que ele foi ignorado pelo meio acadêmico francês porque ele tinha uma visão política conservadora. Mas mesmo marginalizado na universidade, ele foi lido, ele influiu figuras como Roosevelt, o Mussolini, o Freud, o Ortega y Gasset, e, paradoxalmente, o Hitler, o Lenin e até o nosso Monteiro Lobato. Aí eu fiquei me perguntando por que motivo esse livro estava na biblioteca dos nossos avós. Claro que o avô da minha mulher, o doutor Ari Torres, era um professor da USP, na área de engenharia, e o meu avô, Altino Antunes, ele era professor da Faculdade de Medicina Veterinária, o que mostra que, no século XX, professores universitários se interessavam pela questão da opinião e da psicologia das massas. Aí eu fui ver que o próprio Freud, no seu consagrado Psicologia das Massas, de 1920 a 23, antes de começar a estudar Psicologia das Massas, ele recorre à referência do chamado professor Gustave Le Bon, na sua Psicologia das Massas. Eu achei muito interessante que o Freud continua dominando e o Gustave Le Bon foi absorvido pelo Freud e um pouco ignorado. Bom, essa questão da psicologia das massas é fundamental. E aí eu fui procurar, tem uma matéria muito interessante num site francês, que é esse AOC, que é um site de análise. E agora, em junho ainda também, eles fizeram uma análise dos chamados universitários ou acadêmicos trumpistas, que apoiavam o Trump.
e se opõe à diversidade e se opõe ao que nós consideramos como progresso, né? Então, ele diz o seguinte: qual a principal característica do Trump nessa área? É o ataque à ciência e à pesquisa. Ele ataca a questão do meio ambiente e da mudança climática. E esses acadêmicos são figuras marginais que constituem uma espécie de rede conservadora pequena, são poucos, mas acabam sendo influentes, ligados à direita populista e, em geral, ligados ao supremacismo, ao nacionalismo branco. E eu diria que essa seita que existe nos Estados Unidos, nós temos seitas parecidas aqui, nós temos acadêmicos aqui, muito poucos, felizmente, que também enveredam por esse caminho de desprezo à ciência e de criar uma opinião extraterrestre. Eu, antes de falar aqui dessa questão do fato, verdade e verossimilhança, eu vou lembrar que muitas vezes na política, o político recorre a expedientes extravagantes. Para não ir muito longe, eu lembro o nosso ex-presidente Jânio Quadros, que renunciou em 61, que era um homem esquisito, que deixava aparecer a sua caspa, era um populista, tinha o lema da vassoura, da limpeza, e que com isso se elegeu, embora depois tenha nos abandonado. E aí tinha, depois, eu me lembro, nos anos 90, o candidato que foi presidente também, de triste fim, Fernando Collor, né, que era o caçador de Marajá, e depois se mostrou que tudo isso era mentira. E aí eu acho que é importante, no seio da universidade, nós chamarmos a atenção para essa questão da diferença entre fato, verdade e verossimilhança. Aí eu achei uma citação do dicionário antigo de religião e ética, que uma opinião é provável quando ela se impõe à mente com razões fortes, quando sendo muito possivelmente verdadeiras. Eu me lembro em 69, quando os astronautas chegaram na Lua, havia uma senhora velhinha que trabalhava na minha casa e ela dizia: não, isso é mentira, isso é invenção. Não pode ter chegado na Lua. Ou seja, era inverossímil para as pessoas que não estavam acompanhando o então progresso espacial. Ok, agora sim. Então, a verossimilhança é a qualidade ou caráter do que é verossímil ou verossimilhança. É verossímil que é semelhante à verdade, que parece verdadeiro, que não repugna a verdade provável. Então, eu diria o seguinte: no passado remoto, na Idade Média, a ideia de que a Terra era plana era muito verossímil. Porque se você olha a Terra, ela segue sempre plana e não acaba, né? Então, tanto assim que os cientistas, o Copérnico e Galileu, que viram que a Terra era redonda, que ela se movia, eles foram conjurados na época, né? Tiveram que recuar e só depois é que se aceitou isso. Hoje, as pessoas informadas, basta olhar para as fotos tiradas do satélite que veem que a Terra é redonda. Mas, ainda assim, há alguns teimosos que, sabe-se lá por quê, continuam sendo terraplanistas. E, como terraplanistas, há muitos que acreditam em coisas absolutamente incompatíveis com a possível verdade. Aí nós entramos um pouquinho no campo da retórica, né? O advogado sabe muito bem o que é retórica, porque a retórica, no século XV a.C., na Grécia, já era vista como arte de treinar oradores para vencer disputas. Temos o famoso Gorgias de Atenas, temos a revolta de Sócrates contra os sofistas. E eu vou dar um exemplo. Em matéria de justiça, em geral, é o juiz que julga um caso criminal, por exemplo, baseado nos fatos e nas provas técnicas. No tribunal do júri, que ainda existe entre nós para os casos de homicídio, quem julga é o júri popular. São 7 pessoas sorteadas entre a população. E aí, o advogado de júri é um advogado que depende muito de ter persuasão. Eu até me lembro que contam maldosamente de um grande advogado de júri dos tempos passados, já ausente hoje, que diziam que tão logo ele começava a falar, ele conseguia estabelecer uma simbiose de burrice com o corpo de jurados, né? E procurava conduzi-los assim.
E eu me lembro de uma frase, morreu recentemente um grande criminalista americano, F. Lee Bailey, e ele conta que um cliente veio procurá-lo e dizia para ele: doutor, eu juro pela minha mãe que eu não matei a minha mulher. Ao que ele respondeu: e o senhor acha que o fato de não ter matado a sua mulher vai me ajudar em alguma coisa na sua defesa? Segundo Sócrates, o grande erro do ensino e da prática da retórica na Grécia é que, como diz Fedro, para aquele que se destina a ser orador é absolutamente desnecessário, isso já era no século V a.C., ter aprendido o que constitui a realidade, no caso a realidade da justiça, mas antes do que dela pode pensar a multidão, que precisamente deve decidir. Não tanto o que realmente é bom ou belo, eu diria o que é verdadeiro, mas o que ela pensará a respeito disso. Eis aí, de fato, qual é o princípio da persuasão, mas não da verdade. E aqui, eu diria, prosseguindo, nós estamos na universidade. E aqui, na universidade, nós estamos preocupados com a verdade. Mas vejam, num mundo em que a população está muito dividida, nós temos divisões completamente irracionais. E, sem atacar o futebol, eu diria que a divisão do futebol é racional. Você tem torcedores de um time que torcem e não sabem por quê, e que, quando saem do estádio, estão dispostos até a matar os adversários do outro time. Isso acontece aqui em São Paulo, no Rio, e na Inglaterra, na Alemanha, né? É um fenômeno conhecido, né, das pessoas que buscam os seus sentimentos mais primitivos em função de uma causa que não tem nenhum valor humano exponencial, né? Bom, isso, na psicologia das massas do fascismo, foi explicado a atração pelo líder na Itália, na Alemanha, e eu diria que aqui no Brasil essa atração irracional pelo líder que nega a ciência é uma coisa que nós precisamos conhecer melhor até para combater, para saber como convencê-los, como trazê-los para alguma razoabilidade. Bom, a nossa Terra, dela que nós estamos falando hoje aqui, é o único planeta, pelo menos por enquanto, e possivelmente por muito tempo, onde a vida é conhecida. A Terra é redonda, é verdade? Sim, é verossímil? Sabe lá se é verossímil, né? Copérnico e Galileu sofreram muito por defender essa opinião. Nós estamos vivendo hoje o chamado Antropoceno, que é o período mais recente na história do planeta Terra, quando as nossas atividades, as atividades humanas, começaram a ter um impacto global significativo e a alterar o clima da Terra e o funcionamento dos ecossistemas. Graças a Deus, felizmente, nós temos aí o Zé Pedro da vida, o professor Gien, e a sua coorte de lutadores para tentar evitar e combater essa destruição. Mas nós já sabemos que a queima continuada de combustíveis fósseis gera o aquecimento. O clima muda, as geleiras e as calotas derretem, o nível do mar aumenta, ocorrem grandes alterações no regime de chuvas e nos processos biológicos. Nós já estamos vendo isso na realidade. Quer dizer, o nosso inverno não é mais o mesmo inverno de antes, o nosso verão não é, há fenômenos climáticos inesperados, mas há uma verossimilhança de conexão com a mudança climática. Isso aqui é um protesto em Mumbai, na Índia, né? É uma menina segurando um globo num protesto em 2019 contra essa mudança climática e mostrando o que está virando o nosso planeta. Existe um livro recente do David Wallace-Wells, está vendendo muito bem nos Estados Unidos, é um best-seller do New York Times, chama-se A Terra Inabitável, uma história do futuro. Nós temos aqui na Amazon, a edição portuguesa, tem Kindle também, e é uma reportagem sobre os problemas que o século XXI vai enfrentar por conta do aquecimento global. E diz ele, é muito pior do que você imagina. Eu não vou entrar mais no conteúdo do livro, mas é uma referência. Outra referência importante é o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma edição agora, de 2020, e que é uma parábola sobre os tempos atuais por um de nossos maiores pensadores indígenas. Na verdade, ele é um sociólogo, ele é um intelectual e que tem grande ligação com o mundo indígena
e ele nos traz um pouco da visão dos índios sobre o planeta, que é muito enriquecedor, mesmo para quem é alheio a essa temática. O dicionário Oxford inglês, no ano de 2019 já, ele colocou emergência climática como a palavra do ano. Parece que muita gente não tomou conhecimento disso. E eles definem como uma situação na qual é necessária ação imediata para reduzir ou eliminar a mudança climática e prevenir danos permanentes e sérios ao meio ambiente. A nossa Constituição brasileira ela é muito generosa em termos ambientais. Ela, inclusive, tem uma novidade, que é uma novidade grande no Brasil, né? No Brasil, só a pessoa física, o ser humano, pode ser penalizado criminalmente, né? Mas para crimes ambientais, a Constituição abriu uma exceção e a conduta considerada lesiva ao meio ambiente pode, inclusive, ser aplicada a uma pessoa jurídica. Claro que a pessoa jurídica não vai para a cadeia, mas ela pode ser suspensa, interditada ou mesmo extinta. Ao mesmo tempo, assim como em matéria de saúde, existe a chamada competência concorrente da União e dos Estados. Ou seja, todos podem legislar sobre as matérias de interesse ambiental. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, proteção do meio ambiente, controle da poluição, da mesma forma em relação ao patrimônio histórico e cultural e de responsabilidade por dano ao meio ambiente e outros bens importantes. Então, a União pode legislar, o Estado pode legislar e todos têm iniciativa. Houve uma grande confusão sobre matéria de competência quando o Supremo disse que os governadores e os prefeitos poderiam tomar medidas para combater a pandemia. E houve uma interpretação do governo federal dizendo que eles lavavam as mãos porque o Supremo tinha tirado eles da jogada, o que é mentira. É um caso típico da chamada competência concorrente, em que a primeira responsabilidade é do governo federal e ele que tem que dar a primeira orientação. O Ministério Público, na Constituição de 88, tem como função institucional proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos. A ordem econômica, pela Constituição, deve observar a defesa do meio ambiente, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, etc. Tudo isso está na Constituição. A própria função social da propriedade, antigamente considerada sagrada, ela hoje deve obedecer à utilização adequada de recursos naturais e preservação do meio ambiente. Há uma restrição do direito de propriedade nesse sentido. Todo um capítulo da Constituição é dedicado ao meio ambiente. E ela começa com uma afirmação, nós temos direito à vida, isso no começo, no artigo 5º, né? A igualdade, mas aqui também está dito que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E, para assegurar isso, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Existe ainda uma lei dos crimes contra o meio ambiente, a lei de 98, 10 anos depois da Constituição, que explica quais são e prevê penas para os crimes contra a fauna, contra a flora, de poluição, contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e contra a administração ambiental. Entre os crimes contra a flora, eu vou destacar aqui 4, né, que são crimes graves. Primeiro, artigo 38, destruir ou danificar a floresta de preservação permanente, mesmo que informação ou mesmo utilizá-la infringindo as normas de proteção. 39, é crime cortar árvore em floresta de preservação permanente sem permissão. Artigo 40, é crime causar dano direto ou indireto às unidades de conservação. E artigo 41, é crime provocar incêndio em mata ou floresta. Ou seja, é crime, a polícia tem que haver flagrante, tem que haver prisão, tem que haver processo criminal e tem que haver condenação.
Bom, antes de entrar no Acordo de Paris, eu vou fazer uma consideração. Todo o governo constitucional contemporâneo se exerce de acordo com a Constituição e sob tutela do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, eu diria, um governo que desrespeita a Constituição, que agride o meio ambiente, que tenta passar a boiada, é um governo criminoso, que precisa ser enquadrado e que pode responder criminalmente, inclusive sofrer impeachment por crime de responsabilidade. Bom, pulando um pouquinho do crime, vamos ver como é a situação mundial. Houve um Acordo de Paris prevendo metas para a redução das emissões de gases. Isso para assegurar que a temperatura média global não passe de 2 graus em relação aos níveis pré-industrial. Então, isso prevê uma redução de emissões de 1,8% ao ano. Nós já sabemos que o presidente Trump se retirou do Acordo de Paris e com grande desprezo pela questão ambiental, mas o presidente Biden já foi à Europa, já se reconciliou, e o próximo encontro agora vai ser na COP26, que visa acelerar ações para atingir as metas do Acordo de Paris. Até o Papa Francisco já mandou dizer que ele quer estar presente, tal a importância que ele dá à preservação do meio ambiente e que implica na preservação do bem maior, que é a vida. Bom, há documentos explicando em detalhe a COP26, eu sou mais da área jurídica e eu diria quase filosófica aqui no pensamento, deixo depois aos ecologistas para explicar exatamente o que vai acontecer em 2021, a menos que seja adiado. E eu diria o seguinte, começando a concluir, enquanto os países começam a se recuperar da pandemia, nós temos que aproveitar essa oportunidade histórica de enfrentar também a mudança climática. Essa recuperação pode gerar empregos, investimentos e novas tecnologias. E para manter as temperaturas do planeta sob controle, limitado o seu aumento a 1,5 grau, nós temos que produzir menos carbono do que retiramos da atmosfera. O que precisamos, então, para chegar na COP26? Nós temos que nos adaptar para proteger as comunidades e os habitats naturais, mobilizar as finanças, trabalhar juntos para chegar nesse objetivo. E eu acho que é importante uma grande mobilização nesse sentido, principalmente quando nós vivemos num país negacionista, em que o poder maior, que é o poder federal, negacionista de pandemia e negacionista de clima. Como dizem as Nações Unidas, vamos unir o mundo para enfrentar a mudança climática. E eu falo aqui, para terminar a minha exposição, das riquezas do Brasil. A nossa bandeira, o verde, que dizem que tem ligação com Casas de Portugal, mas, na verdade, para todos nós brasileiros, esse verde representa as nossas florestas e as nossas matas. O azul, o céu, os rios e os mares brasileiros. O amarelo, as riquezas do Brasil, o ouro e o minério. E as estrelas, os estados brasileiros, mas também o nosso céu. A nossa bandeira e o nosso hino são um louvor aos dons da natureza que nós temos em nosso país. O hino diz que a terra é mais garrida, mas eu não sabia o que era mais garrida, você vê que é mais graciosa, mais generosa. O formoso céu deve continuar risonho e límpido, o som do mar deve nos acalentar, a luz do céu profundo nos cobre, os risonhos lindos campos que têm mais flores precisam ser preservados, também os bosques que têm mais vida, e com isso nossa vida vai continuar tendo mais amores. Nós estamos numa cruzada, nós temos 3 inimigos. Nós temos o vírus, nós temos a devastação e nós temos um governo insensível que seduz pessoas de inteligência frágil com promessas completamente absurdas e sem sentidos. Eu achei que, ao falar nisso, a universidade é o campo ideal para nós encararmos de novo, um século depois, a questão da opinião e da crença. Como lidar com as crenças que contrariam
a verdade mais elementar. Isso é uma tarefa nossa, nós temos que achar esses canais, voltar a estudar a psicologia das massas, do Freud, do Le Bon, e que foi isso que levou ao fascismo. Nós não queremos mais fascismo em nosso país, nós queremos ciência, vida e mais amores. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Eduardo. Acho que você nos trouxe vários temas de reflexão. Essa era a ideia, certo? Nós temos algumas perguntas chegando, mas, como sempre, acho que nós temos que louvar aqui os nossos convidados e as pessoas que estão nos seguindo diretamente, vale dizer, o professor Ari Plonsky e o Jean Guimarães. Então, eu vou inicialmente abrir a palavra, por favor, aos comentários desses dois ilustres companheiros nossos. Começaria pelo Jean, se ele quiser fazer algum comentário ou pergunta, e para terminar esse bloco, eu passaria então depois a palavra ao professor Plonsky, para que a gente depois abra as perguntas dos ouvintes que estão nos passando. Então, Jean, por favor. Zé Pedro, se você me permite, por uma questão de respeito, eu preferia passar a palavra primeiro para o professor Ari e depois eu me pronuncio. Pois não, então vamos a essa sugestão, professor Ari, seus comentários, por gentileza. Olha, primeiro agradeço enormemente a visão panorâmica que o Dr. Eduardo Müller nos brinda, que de fato é reflexão para avanço, ou seja, porque a questão, que acho que ele coloca corretamente, né, implicitamente, mas corretamente, primeiro, claro, avançar para onde, mas segundo, avançar como, né? Se nós estamos de acordo com avançar para onde, no caso, acho que entre nós não há qualquer dúvida do vamos dizer assim, do alvo, do intento, mas certamente as formas pelas quais nós podemos avançar são matizadas pelas condições que ele aponta, que são de natureza cultural, de natureza política, institucional, e, portanto, eu acho que é muito bem-vinda essa, entre aspas, né, parada para reflexão, porque nos permitirá avançar de maneira mais segura, né, entendendo que, além de vontade, né, de querer contribuir, a gente também tem que saber o que é possível fazer, como é possível fazer, e, portanto, eu só queria, de forma muito breve, agradecer a fala do Dr. Eduardo Müller. Muito obrigado, professor Ari. Então, agora, por gentileza, Jean. E só me permita uma nota de rodapé que eu esqueci. Quando o doutor Eduardo mencionou o Ari Torres, né, que foi professor da Poli, mas o Ari Torres foi, mais do que isso, ele foi o dirigente, primeiro diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no qual eu tive a oportunidade, com muito prazer, de atuar por 5 anos, né, na época do 2001 a 2005. Então, quando ele comentou que encontrou na biblioteca, se eu bem me lembro, é a avó da senhora, do Dr. Eduardo Müller, então falou em Ari Torres, tocou também uma corda, digamos, no campo tecnológico aqui. Obrigado. Então, por favor, Jean. Bom, doutor Eduardo, muito obrigado pela exposição. Realmente, acho que cumpre a função de reflexão, nos faz parar para abrir a mente e pensar de uma forma diferente. Gostei muito da distopia pela qual o senhor demonstra, pela qual nós estamos passando, mas a impressão que me dá é que a distopia, embora mundial, aqui no Brasil, ela seja muito mais grave do que a distopia que nós podemos observar em outras partes do mundo. O que nos deixa particularmente estressados, né? O mundo todo está estressado com relação à pandemia, essas transformações todas que nos tiram do equilíbrio. Mas o Brasil, nesse sentido, está sendo, infelizmente, agraciado, né? Particularmente, professor, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a uma questão jurídica. Nós estamos passando, nesse momento,
por um desmonte ambiental terrível do ponto de vista do legislativo, que está tentando aprovar diversas leis que vão no sentido contrário de tudo que foi construído nos últimos governos pelos quais nós passamos aqui. Estamos falando de uma desconstrução que remonta, inclusive, a um período anterior à ditadura. É um retrocesso legislativo sem tamanho. Alguns juristas falam, inclusive, uma teoria que prega a improbidade legislativa em alguns casos. Eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor pensa a respeito. Por favor. Bom, muito obrigado pelas observações do professor Guilherme Liplowski, do Jean Guimarães. Agradeço esse acolhimento nesse ambiente de excelência que é o IEA da USP. Eu diria o seguinte, realmente nós estamos vivendo esse retrocesso e é um retrocesso dramático. E aí nós temos, no fundo, também a questão política, né? Porque, na verdade, o Estado se compõe de 3 poderes, né? O judiciário, que, em princípio, não age de ofício, ele só age quando provocado. Aí nós temos o executivo, do qual falamos bastante aqui, e temos o legislativo, né? Em tese, o legislativo simbolicamente representaria o povo. E as pessoas estão lá porque nós e os nossos concidadãos os elegemos. E provavelmente, por mais lamentável que seja a atuação, vão ser reeleitos nessa roda viva da política, que acabou se tornando uma profissão, um campo reservado só para quem faz política e quem sabe conseguir recursos e mobilizar recursos e se renovar no seu mandato. Então, é uma questão muito dramática essa, quando nós vemos um desfaltério legislativo. E temos visto isso com frequência, tanto na Câmara como no Senado. Às vezes eles fazem uma coisa boa, mas é raro. Eles têm feito muita coisa negativa. E a gente sabe que os lobbies, o jogo de influência, o jogo de poder dentro do Congresso é terrível e que há muita máquina de sedução, inclusive injetando muito dinheiro para convencimento deles. Então, digamos, nós cidadãos ficamos um pouco desprotegidos. Mas a Constituição dá alguns caminhos. Um caminho é o do impeachment, outro caminho é o da ação popular e da ação do Ministério Público. O Ministério Público tem grande apreço pela questão do meio ambiente e, provocados, eles com certeza vão agir. E nós temos um recurso ao Supremo para ver o que é inconstitucional. E inconstitucional não é só o que viola claramente um dispositivo, tudo que infringe o que a Constituição manda fazer sobre o meio ambiente é inconstitucional. E o Supremo pode declarar inconstitucional uma lei que não respeite os princípios que estão escritos na Constituição. É uma batalha jurídica dura, precisa um batalhão de juristas para enfrentar essa questão, mas não é impossível, mas é difícil. A questão de eficácia, eu acho até que quando terminar esse governo, se ele não conseguir se reeleger, que eu espero, eles vão ser julgados, eles vão para o tribunal e vão enfrentar a justiça dos homens, que não é fácil, não, você ser processado criminalmente e ter uma ação popular. Muito bem, obrigado, Eduardo. Não sei se o Jean tem alguma pergunta a mais. Estamos respondidos. Eu tenho a minha. Então, com licença, agradecendo ao Jean sempre e ao Eduardo. Você mencionou algumas palavras que estão, digamos assim, sendo usadas cada vez com mais frequência. Uma delas, a palavra impeachment, a outra palavra passar a boiada, que ficou famosa na época em que vazou aquela gravação de uma lamentável reunião ministerial, e outras palavras como irresponsabilidade. Você teria possibilidade de nos dar alguns cenários ou sugerir algumas ações, já que nós estamos falando de política o tempo todo, certo? De como é que nós saímos dessa armadilha em que nos encontramos? Você tem algumas ideias de o que pode acontecer ABC ou alguma recomendação específica? Você está sem microfone. Eduardo, você está sem microfone. Sim. Agora. Eu diria o seguinte, o impeachment é sempre uma coisa traumática, mesmo que a democracia esteja relativizada,
e nós estamos praticamente terminando já o ano de 2021. Ano que vem nós vamos ter eleições, e aí vai se travar a grande questão, se o atual presidente vai ser reeleito ou não, né? Então, é inclusive uma consideração política, se é hora de fazer impeachment, se é melhor deixar ele se desgastar até a eleição para ver se ele não consegue se reeleger. A outra questão, no momento, a CPI, em geral, as CPIs do Congresso são muito simbólicas, não fazem nada, nós estamos diante de uma exceção. Uma CPI muito ativa, que vai chegar a conclusões que podem, inclusive, concluir pela proposta de impeachment do presidente. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas eu diria que é mais na área da pandemia. Na área ambiental, por hora, eu acho que ainda não há condições políticas necessárias para propor um impeachment ambiental. Eu acho que o que pode haver é uma guerra de guerrilha com o acionamento do Ministério Público contra medidas. Eu acho que um ministro do Meio Ambiente que diz que precisa passar boiada enquanto o povo está distraído é caso de impeachment, imediatamente, crime de responsabilidade. E eu acho que o Congresso teria uma certa boa vontade, a menos que esteja totalmente seduzido pela agroindústria, e não pela boa agroindústria, que acredita no desenvolvimento sustentável, mas na agroindústria dos grileiros e dos que invadem campo e devastam a floresta. Bem, muito obrigado. Eu vou passar, então, agora a pergunta que chegou aqui de um de nossos distinguidos ouvintes, que é o Dr. Clóvis Borges, que é diretor executivo da SPVS, certo? E que ele pergunta o seguinte: prezado Eduardo, como você qualifica o papel de figuras como Ricardo Salles e Evaristo Miranda, que não foi citado ainda, mas é conhecido, e ações coordenadas de grupos setoriais ligadas ao agronegócio no desmonte das estruturas institucionais e legislação ambiental? Agro é mesmo tudo e estamos hoje sem capacidade de reação frente a um monopólio setorial que apoia qualquer coisa para se manter sendo atendido em seus interesses próprios? Como desmascarar a pujança econômica seletiva do agro, que se mantém às custas de prejuízos econômicos, sociais e ambientais coletivizados? O marketing populista e a corrupção do executivo e do legislativo dominaram o cenário? Opa, é quase uma declaração de princípio. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho no tempo. E para enfrentar essa questão, eu vou recomendar uma leitura. Tem uma tese muito brilhante que foi defendida nos Estados Unidos pelo professor Zé Pedro de Oliveira Costa sobre as florestas do Brasil, e que ele já me confidenciou. Eu vou aqui fazer vazar essa informação, que breve será um livro que teremos todos a oportunidade de ver, com mapas, dados, cifras. Então, se a gente pensa um pouco na história do Brasil, aquele sonho do Juscelino da industrialização foi meio balela, porque nada disso se realizou. O que aconteceu? Quer dizer, quando fomos invadidos pelos portugueses para escravizar os índios e retirar os nossos bens naturais, nós tivemos um ciclo do pau do Brasil que foi devastador, depois o ciclo da cana, que foi devastador, depois o ciclo do café, que foi um pouco devastador. E hoje nós temos o ciclo do minério e da agroindústria. Ou seja, nós somos grandes exportadores de soja, de bens agroindustriais e de minério. E com isso a economia brasileira vai se sustentando com uma industrialização também que foi um pouco quebrada, né? Agora, em relação à agroindústria, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre a agroindústria consciente que existe no nosso país. Há empresários que, inclusive, se uniram para dizer que o ambiente sustentável é indispensável para continuar havendo agroindústria. E o agroindústria aventureiro, que vai devastar o campo, derrubar a floresta, invadir terra de índio, fazer grilagem. Esse tipo de devastador tem que ser preso, condenado, e aí sim o Exército pode exercer um papel. Mas para ele exercer esse papel, nós precisamos de uma vontade política, sabe? Sem vontade política, vá lá e faça, não acontece. Em relação às figuras atuais, a afirmação de passar boiada e essa tolerância com a exploração
selvagem da madeira, eu diria que é criminosa, simplesmente criminosa. Então, já falando em contrabando, a justiça vai apurar e os responsáveis espero que sejam punidos, né? Mas eu diria isso, é criminoso. Bom, não sei se respondi. O próprio Clóvis nos manda outra pergunta, que ele está gostando das suas respostas. E ele diz o seguinte: prezado Eduardo, qual a sua perspectiva para o cenário que estaremos enfrentando em 2022 em relação às eleições? A expectativa de uma terceira via é factível, na sua opinião? Demandaria uma construção de posicionamento diferenciado e atrativo determinante junto à sociedade, mas seria factível nas circunstâncias atuais? Bom, eu diria que essa é a grande questão que percorre a mente de todos os brasileiros. Mas a resposta não é fácil, porque eu diria o seguinte: nós temos que voltar de novo para a psicologia das massas, né? O que nós estamos vendo é as massas escolhendo um líder, um cacique, uma figura carismática, né? E nós temos o presidente Bolsonaro, sem dúvida, é uma figura carismática, é um carisma que não nos agrada, mas é carismático. Metade da população votou nele e ele comanda um arsenal com seu festival de anomalias científicas. E aí, eu vou voltar mais, sabe? E isso volta, se você for ler o Guimarães Rosa, você tem muito nítido que ainda existe na nossa mentalidade a figura do coronel, sabe? Do brasileiro machista, que despreza a diversidade, que, no fundo, não quer saber de convivência racial e nada disso. Então, isso não existe. E com um líder como o Bolsonaro, esses maus sentimentos vêm todos à tona. Dizem, agora é a nossa vez, né? Chega de politicamente correto, chega de defender meio ambiente, vamos derrubar a mata, vamos falar mal das mulheres, sabe? Isso existe no Brasil. E eu acho que a gente tem que achar um jeito inteligente de combater isso, com sutileza, inclusive, porque eu acho que há uma identificação com o presidente de uma parte da população. Eu acho que está diminuindo, porque o descalabro está sendo enorme, e vai diminuir. Até a eleição, quase todos os brasileiros vão ter um amigo, um parente morto, né? Então, eles vão pensar duas vezes antes de votar de novo. De outro lado, nós temos o presidente Lula, que eu considero um grande estadista, apesar de que o seu governo, a gente sabe de muita coisa que aconteceu que não foi agradável nem correta. E então, eu acho que essa é uma divisão mais ou menos óbvia, ululante. E o que eu vejo é que eu não vejo nenhuma figura competente, capaz de tornar realidade, por hora, essa terceira via. Vamos dar nome aos bois. Por hora, o Luciano Huck, embora fosse o queridinho do presidente Fernando Henrique, ele é um pouco como o Silvio Santos, quando quiser entrar na política. Aparece com uma alta popularidade, mas depois eles cuidam dos negócios dele e, evidentemente, não tem uma liderança intelectual suficiente para segurar o presidente da República. Eu culpo muitos ex-líderes. Eu acho que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula, nenhum dos dois estimulou a formação de lideranças à sua altura. Pegar os melhores da turma e dar fôlego para eles crescerem politicamente. No fundo, a vaidade suprema evita a competição. E agora nós estamos aí, o presidente Fernando Henrique, que é uma bela figura também, com todos os defeitos que teve seu governo, ele hoje já está idoso para concorrer. O Lula não, o Lula está aí com a fôlego todo. Mas de onde viria essa força do centro? O Partido Novo acabou sendo um partido meio de aristocratas, de gente ligada aos bancos. Aí surge uma moçadinha com boa vontade, mas sem nenhuma experiência de política, de poder, de trilhar caminhos. E aí surgem alguns políticos tradicionais. Mas, na verdade, nós estamos vendo aqui o que acontece no futebol. Cada um continua torcendo para o seu time e com vontade de dar porrada no adversário. Então, é muito difícil fazer uma união de gente que não esteja na berlinda lá. Todos acham que vão chegar lá de um jeito ou de outro, e nós vemos se arrastando essa situação. É uma visão um pouco pessimista, mas é o que eu estou vendo no momento. Desculpem.
Bom, obrigado. Temos mais aqui uma pergunta agora de Thaís Borja Gasparian, de Rodrigues Barbosa, MacDowell de Figueiredo e Gasparian Advogados, e ela pergunta o seguinte: Eduardo, considerando que a desinformação será provavelmente o maior problema das eleições em 2022 e ainda que grande parte da desinformação atualmente é difundida pelo governo do presidente Bolsonaro, quais são as perspectivas e possibilidades de evitar ou contornar esse problema? Bom, primeiro vou agradecer a pergunta da Thaís Gasparian. A Thaís é advogada da Folha, é uma das grandes defensoras da liberdade de imprensa nesse país, companheira nessa luta, e ela está pondo o dedo numa ferida importante. Agora, eu digo o seguinte: o presidente Bolsonaro não controla a informação, nós ainda temos os jornais e a televisão. O Brasil, enquanto tiver liberdade de imprensa, nem tudo está perdido. Aqui, grande parte da população não lê jornal, e a televisão, até por ser concessão de serviço público, tem limites no modo como lida com a informação. Mas eu acho que a batalha é essa, é a batalha da informação por parte da imprensa, da universidade, que é um foco importante para gerar informação correta e científica, e nós procuramos todos os meios de desmistificarmos as notícias falsas, as teorias falsas que o governo usa seus mecanismos para tentar infundir na população. Mais uma pergunta aqui do próprio Clóvis: diferenciar o agro em bom e ruim não mantém a situação presente? Na minha opinião, o agro precisa ser visto como uma atividade hegemônica. Ao ser diferenciado por uma questão didática, perdemos a capacidade de pontuar as responsabilidades desse grupo setorial que esconde debaixo do tapete suas mazelas. O cumprimento do Código Florestal, por exemplo, não é assumido pela banda boa nem pela banda ruim. Bom, eu estou vendo que ele aceita. Eu conheço pouco o agronegócio, não é da minha área, mas eu vejo que ele aceita que tem uma banda boa e uma banda ruim. Agora, eu acho que falar do agronegócio é como falar da indústria brasileira. O que é a indústria brasileira, né? Quem é a Fiesp? É o quê, né? Então, eu diria, o Brasil é um país múltiplo e eu acho que, embora não seja a minha especialidade, eu espero que haja nesse setor, e eu tenho visto notícias de que há alguma consciência e que nós precisamos seduzir essa consciência, estimular essa consciência e procurar marginalizar justamente os que têm que ser marginalizados. Bem, desculpa, Clóvis, mas eu conheço pouco o setor, mas eu sempre tenho esperança e confio numa parte da humanidade. Nem todo mundo se perde. Bem, você me permite uma parte, queria também dar os meus pitacos aqui. Essa questão, sem dúvida, é crucial. Antes do governo Bolsonaro, vinha crescendo uma necessidade de encontrar uma terceira via entre a rivalidade entre os destruidores e os supostos salvadores da natureza, que somos nós, como diz o professor Plonsky, e se buscava se alcançou uma crescente adesão de vários empresários do agronegócio a uma visão produtiva, sustentável do agronegócio, que é o fim de cada uma das nossas lutas, porque comer arroz, feijão e soja nós vamos comer enquanto estivermos vivos. Mas com o advento da extremismos bolsonaristas, muitos desses empresários que estavam se convencendo de uma produção sustentável não resistiram a dar a sua corridinha para ter as suas vantagens, então aderiram de novo a esse extremismo daquilo que vale tudo para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, certo? Então, eu só queria mencionar que não vejo outra solução, eu pessoalmente, particularmente, no que a gente ter uma grande saída pelo centro, uma saída acordada, no sentido de que, primeiro, não se destruam mais florestas, certo? Segundo, que se recompõe aquilo que é absolutamente necessário e que haja uma grande coalizão no sentido de resolver ou minimizar ao máximo
as condições de mudanças climáticas, que é um dos temas principais aqui da fala do Eduardo. Mas eu só me entusiasmei para dizer que, no momento atual, isso praticamente é impossível, porque os extremismos colocados não dão muita vazão à possibilidade de haver essa coalizão, mas ela é indispensável, eu diria mais do que necessária. Mas queria que o Eduardo comentasse um pouco isso também. Aliás, nós não temos até o momento, né, Sandra, que está nos ajudando aqui, muito obrigado, nós não temos mais outras perguntas, então eu entraria, talvez o Jean gostasse de fazer mais alguma pergunta, então vou passar a palavra para o Jean, inicialmente pelo professor Ari Proust. Não, era só para, até mandei uma mensagem escrita, só para pedir licença, porque eu tenho agora as 4 que participar de outra atividade, então só agradecer a fala inspiradora, doutor Eduardo, parceria com o prezado Jean e a tua energia vital sempre presente, Sandra, Sérgio, e pedir licença realmente para sair e esperando que a gente se encontre em breve, e saúde para todos vocês. Eu queria dizer ao professor Ari que a sua presença paciente aqui durante esse exercício foi muito incentivadora e deu grande prestígio a essa sessão aqui. Eu queria agradecer pessoalmente, então, essa deferência. Dizer que imagina, aprendi muito. Aprendi muito. Obrigado, um abraço. Obrigado, professor Ari, obrigado. Então, dando sequência, por favor, Jean, a sua pergunta. Não, muito rapidamente, eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Eduardo a respeito de uma questão que envolve a pandemia. Doutor Eduardo, se por um lado a pandemia, nesses praticamente 1 ano e meio, 2, tem afetado profundamente a nossa educação, prejudicando o aprendizado de milhões de crianças, muitas delas sem acesso à internet, sem acesso a meios de comunicação. Por outro, ela faz com que nós, brasileiros, isolados, trancafiados em casa, quem pode, né? Muitos não podem, mas muitos acabam tendo que passar por esse exercício de reflexão da mesma forma, tendo que olhar para os mais de 500 mil mortos que ela, infelizmente, está nos deixando. Eu não gostaria de terminar esse nosso bate-papo aqui de uma forma amarga, então eu estou tentando buscar um fio de esperança, porque eu acredito que nós, nesse período todo, tivemos que olhar para nós mesmos de uma forma que até então nunca fizemos. Uma autoanálise profunda a respeito das nossas mazelas e deficiências, que eu quero crer vai produzir resultados. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso, ou eu estou sendo excessivamente otimista? Por favor, Eduardo. Não, eu acredito que não. Eu acho que a pandemia justamente fez a gente parar para pensar. Então, eu diria que a pandemia produz 3 tipos de efeitos. Há muita gente que não teve tempo de parar para pensar e continua lutando pela sobrevivência. Há gente que tentou levar vantagem com essa pandemia, vendeu equipamento falsificado de saúde, fez venda paralela de cloroquina e coisas ineficazes, e assim por diante. E há os que puderam manter a sua atividade, mas também refletir. E nós temos que ver o seguinte: na democracia contemporânea, há um dado que é fundamental, que é a busca da igualdade. E a busca da igualdade tem que começar pela base. Você tem que ter educação, uma boa educação, um bom sistema de educação, e você tem que ter um bom sistema de saúde. O nosso SUS já foi exemplo mundial e nessa pandemia está se comportando de maneira espetacular. Se não houvesse o boicote da vacina, nós já estaríamos com toda a população vacinada. Nós vamos chegar lá. O SUS é um espetáculo, claro que há muitas deficiências ainda no nosso sistema de saúde. Em contrapartida, o sistema de educação também parece que tem sido minado pelas estruturas do governo federal. Eles querem interferir diretamente na seleção de vestibular, e eu não tenho visto medidas para manter esse ensino, expandir esse ensino para todo mundo no nível satisfatório. Então, acho que é hora realmente de repensar o sistema de ensino, de concentrar
o foco nisso, porque falam muito no progresso econômico, no PIB, mas o nível de educação básica é que vai fazer um país melhor e que vai melhorar a economia e vai fazer as pessoas crescerem. Pelo menos é a minha modesta opinião. Bem, ainda sobre a questão da educação, chegou aqui uma pergunta do Dr. Mark Durojani. O Dr. Mark Durojani é um peruano que se abrasileirou e foi vice-presidente da União Internacional para a Conservação da Natureza e é uma referência na preocupação de conservação da biodiversidade. A pergunta dele é a seguinte: para mim, a educação de qualidade, não a da Dilma e a da verdade, deve poder vencer a ignorância. Existem estadistas nacionais ou regionais que demonstrem isso de modo claro? De outra parte, pode-se usar a mesma retórica que vende qualquer coisa para orientar a população à verdade? Isso funciona? Bom, eu diria que a questão é complexa. Eu diria o seguinte, eu tenho uma opinião de base. A educação ainda conserva muitos resquícios antiquados de você aprender coisas de cor e etc. Então, eu acho que é muito importante na educação básica inicial você botar o aluno em contato com as realidades. Eu dou um exemplo de uma iniciativa minha e do professor Jaime Pinsky. O professor Jaime Pinsky, na editora Contexto, criou uma série chamada Cotidiano. E ele me pediu para escrever um livro sobre o direito no cotidiano. Eu gastei um ano pensando, escrevendo esse livro. É um livrinho pequeno, barato, mas é um livro que as pessoas que leem, seja adolescente, seja velhinho, seja dona de casa, aprendem um pouco como funcionam as coisas do direito, até para se defender um pouco. E eu acho que esse tipo de iniciativa você tem que ter na educação básica um pouco de educação até para os sentimentos, para a civilidade, para as coisas do direito, para as responsabilidades, ao lado das coisas, das outras coisas, um pouco de noção, claro, das outras matérias, da história, da língua, da redação. O que nós temos visto é que as pessoas têm chegado no ginásio, às vezes no colegial, às vezes na universidade, com uma alfabetização pobre. E eu acho que também o que nós podemos fazer é o que estamos fazendo aqui, conversar, ver por que isso está acontecendo, o que dá para fazer para melhorar. Eu não sei, eu não sou pedagogo, não tenho solução para educação. Eu consigo ver um pouco como estão os problemas e procurar quais são os instrumentos que nós podemos acionar para isso melhorar. Eu sei que o Brasil tem muita gente ótima em pedagogia que pensa nisso, mas também eu acho que nós estamos vendo um tempo de retrocesso e nós precisamos sair disso. Muito bem, muito obrigado, Eduardo. Acho que não tenho mais nenhuma pergunta. Caso chegue alguma, voltarei a elas. Mas eu acho que nós estamos perto, então, portanto, das nossas considerações finais. Eu creio que a forma da gente terminar esta instigante e importante palestra seria que o Eduardo fizesse suas últimas palavras, pois o Gen e eu faremos o encerramento com os agradecimentos e outras considerações. Então, Eduardo, passo a palavra a você, as suas considerações finais sobre tudo que falou, ouviu, respondeu e sempre agradecido da sua disponibilidade. Bom, minhas palavras são de agradecimento à USP, ao Instituto de Estudos Avançados, ao professor Plonsky, ao GIEM e a esse grande provocador, que é o nosso Zé Pedro Oliveira Costa, que eu considero um grande líder aqui das florestas no Brasil, e que estou esperando para ver o livro dele sair. Eu acho que para mim foi um momento bom pensar nisso, foi um momento de reflexão. A gente pode extravasar o nosso desgosto com muita coisa que está acontecendo, procurando ser de maneira produtiva, procurando caminhos, e a gente continua aí no diálogo, aberto ao diálogo, e o diálogo que se faz em alto nível dentro da universidade, com pessoas tão inspiradoras, pode contaminar muita gente. Muito obrigado, é só isso. Obrigado, Eduardo. Por favor, Gien, para nosso encerramento, suas palavras. Zé Pedro, doutor Eduardo, eu só tenho a agradecer. O Observatório de Justiça e Conservação está à disposição. Zé Pedro,
doutor Eduardo. Podemos seguir divulgando essa palestra também nos nossos canais e estamos às ordens para outros encontros. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E eu queria dizer o seguinte, como sempre, todas as palestras e todas as discussões, os seminários que se passam dentro dos canais do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, como esta que nós estamos terminando, elas ficarão gravadas e à disposição de todos, estão abertas, certo? Para que possam tomar conhecimento, possam utilizar seus argumentos, enfim, uma das grandes vantagens desse nobre Instituto de Estudos Avançados, que eu tenho a honra de estar aqui representando nesse momento, certo? É justamente coletar essas informações, buscando através delas que a gente consiga os avanços e as reflexões necessárias. Então, também minhas palavras são de agradecimento. É a primeira vez que o professor Ari Plonsky fica conosco do começo ao fim de uma palestra. Isso muito nos honra e honra também o nosso convidado, porque ele tem uma agenda muito, sem dúvida, cheia de obrigações importantes, mas, meu prezado amigo Eduardo, agradeço não só o brilhantismo da sua fala, do seu trabalho, independente do que fez aqui hoje, que sempre lutou por uma condição de melhoria da qualidade de vida, melhoria das nossas condições sociais e melhoria do meio ambiente, e também por suas palavras generosas em relação aí ao trabalho que vem fazendo. Queria agradecer ao professor Gien, certo? A SPVS e a OJC por estarem apoiando esse segmento nosso, e agradecer ao Sérgio e à Sandra, que estão aí atrás do vídeo, fazendo com que tudo isso seja possível. Então, nada mais tendo a tratar e verificando que nós não recebemos ainda nenhuma pergunta, eu agradeço muito e vamos pensar agora na próxima palestra que teremos dentro desses nossos roteiros da biodiversidade. Muito obrigado a todos, então, e obrigado também aos perguntadores, porque os perguntadores trouxeram uma quantidade de questões e informações que enriqueceram aqui nosso programa. Até o próximo. Obrigado.